Há uma presença sinistra nos céus da América do Norte. Em toda a minha vida, eu nunca vi algo que se movesse dessa maneira. Essa besta misteriosa tem realizado ataques a algumas pessoas. Eu cheguei para trás assustado e não sabia o que fazer. Acho que estamos lidando com uma coisa totalmente diferente. E uma descoberta espantosa pode ser a prova física. Estamos diante de algo extraordinário. Nós temos de aprender mais sobre isso. A criatura vai além da identificação. Tem um formato bastante estranho e eu não consigo definir o que é. Monster Quest busca provas da existência de um terror que vem do céu. Temos um espécime e não sabemos exatamente o que é. Testemunhas ao redor do mundo afirmam terem visto monstros. Seriam reais ou imaginários? A ciência procura respostas em Monster Quest. América do Norte. Mais de 500 milhões de pessoas vivem sob esse céu majestoso. Também há mais de 1 milhão de espécies conhecidas voando sobre suas cabeças. E agora, talvez algo desconhecido. Ele foi visto nos céus na costa da Califórnia, no rico noroeste do Pacífico, nos desertos do Arizona e nos escarpados picos calcários do México. Era algo vivo. Não era um robô. Era mais parecido com um ser, com uma entidade. Gente, olha que coisa! É mesmo, olha ali. Grande, escuro, a cor era cinza azulado e ele vinha em nossa direção. Tinha uma espécie de pés, um braço e simplesmente estava no ar. Ele não se movia nem um pouco. Estava flutuando. Testemunhas relatam terem visto grandes criaturas humanoides flutuando ou voando centenas de metros acima deles. A maioria parecia não ter asas e alguns estavam cobertos com um tipo de capa ou uma roupa externa dura. Os seres pairavam ou planavam no céu. Registros policiais referem-se a eles como humanoides voadores não identificados. As testemunhas se questionam se os objetos voadores eram naturais, artificiais ou a manifestação de um fenômeno mais misterioso. Nossa, você viu aquilo? Que coisa estranha. Nossa. Mas um oficial de polícia crê que eles são bem reais. Eu comecei a segui-lo e, para minha surpresa, eu me deparei com uma criatura que me assustou. O policial Leonardo Samaniego seguia um suspeito de roubo nas ruas de Monterrey quando teve uma experiência que ainda ronda seus sonhos. Eu olhei e vi algo feito um saco preto caindo sobre mim quando passei debaixo da árvore. Pisei no freio e vi uma silhueta. Samaniego percebeu logo que era algo inimaginável. Quando aquilo ficou de pé na minha frente, eu parei o carro e, antes de tudo, tentei entender o que era. Atenção, unidades. O que ele viu parecia ser uma mulher, mas não um ser humano. Ela tentou se esconder da luz e ela fechou os olhos. Ela tinha olhos negros, mas eu não vi pálpebra nenhuma. Ela fez isso e rapidamente virou-se para me encarar. Pude ver que o chapéu que ela usava descia assim, como se fosse amarrado embaixo. Quando ela desce de costas, ela não toca o chão e está assim com os braços abertos. Ela desceu e foi aí que eu pedi reforços. Samaniego pediu ajuda pelo rádio à medida que a criatura flutuava em sua direção, pronta para atacar. Esse avistamento já nos foi relatado. Você tem mais alguma coisa para nos dizer? Ela começa a caminhar e eu começo a dar ré.
Quando eu chego na esquina, eu ouço ela bater no para-brisa, então a vejo assim. Eu cheguei para trás, assustado, eu não sabia o que fazer. A criatura voadora deixou Samaniego desacordado em seu contato. Depois, outra policial me achou e me acordou. Dizem que ela me deu 3 tapas. Eu não sei, não estava ciente de nada. Por muitos meses depois disso, a lembrança do rosto da criatura esteve nos pesadelos do policial. Todas as noites, ainda sonho com aqueles olhos. De olhos fechados, ainda consigo ver seu olhar e seu rosto. Isso e também seus olhos. Seus olhos eram bem fortes. E eram muito, muito negros. Eu acordava assustado e chorando. Ainda mais chocante que o relato de Samaniego é o fato de que parece haver imagens de vídeo para provar isso. No céu de Santa Mônica, Califórnia, uma grande forma humanoide foi vista flutuando sobre este rico subúrbio de Los Angeles. Aqui, uma forma humanoide escura é vista sobre picos escarpados, perto de Monterrey, no México, próximo ao contato de Samaniego. Mais ao sul, na cidade do México, vários humanoides aéreos são filmados voando sobre esta metrópole com 22 milhões de pessoas. Este estranho fenômeno foi registrado em toda a América do Norte, com objetos parecidos nos céus do Arizona, Wisconsin e do estado de Washington. Estas imagens de vídeo serão examinadas e analisadas pelo Monster Quest, usando técnicas sofisticadas de perícia. Mas certos especialistas não acreditam que o vídeo seja real. Quando eu ouvi falar de humanoides voadores pela primeira vez, achei que seria difícil de distinguir se fosse uma farsa. Joe Nickel, um pesquisador de fenômenos inexplicáveis, diz que os vídeos não são falsos, então a única explicação seria erro na identificação. A outra hipótese é que isso seja muito leve. Talvez seja algo cheio de hélio, como são os balões ou um grupo de balões. Nickel só se convencerá com provas concretas. Provas que já podem existir na forma de um corpo achado em Metepec, a 51 quilômetros no sudoeste da cidade do México. Agora, Monster Quest irá investigar esse fenômeno bizarro. O grupo de expedição viajou para Monterrey, no México, o local de vários avistamentos dos humanoides voadores. A nação do México é um lugar bem mágico e misterioso. Ken Gerhard, um autor do Texas, comandará as buscas onde aconteceu o assustador contato do policial Samaniego. O que ele viu naquela noite foi bastante real. Então, na minha opinião, o policial Leonardo fez contato com um ser não humano, por assim dizer. Também é interessante notar que várias outras pessoas no bairro de Guadalupe relataram ver uma criatura parecida voando por aí. Na verdade, alguns policiais se apresentaram afirmando que viram também esse ser. Todas as descrições das testemunhas que ele examinou apontam para uma criatura que é desconhecida ao homem. Aparentemente, ele não tem asas. E todos os animais que reconhecemos na ciência, aves, morcegos ou o que for, eles dependem das asas, da inércia e do movimento constante para poder se manterem no ar. Não podemos excluir a possibilidade de que podemos estar lidando com alguma coisa além da nossa esfera de compreensão. Seres interdimensionais, por assim dizer. Num desfiladeiro acidentado perto de Monterrey, o grupo buscará rastros da presença desconhecida. A região está cercada por uma cadeia de montanhas calcárias perfuradas por grutas. Monterrey é bem interessante por causa do local, pois é cheia de cavidades, está cercada por esses picos escarpados, montes e essa região montanhosa. Há algumas lendas e relatos que remontam a séculos atrás.
Gerhard convocou Marco Reynoso, um investigador local, e Sérgio Estavilho, um guia florestal, para ajudá-lo. Isso aqui é Monterrey. Em termos de grutas, montanhas, o que nós estamos olhando aqui geograficamente falando? Qual é a situação real do terreno que nós temos à nossa volta? Certo. Aqui temos o Cerro de las Mitras, que é uma montanha onde pode-se encontrar várias minas e grutas. Nesta parte aqui, temos Cerro de la Sila. Oh, claro. Reynoso coleciona detalhes de vários avistamentos locais dessas criaturas. Tenho muitos relatos de outros policiais no Rio Santa Catarina e outros relatos no município de Apolaca. Pouco depois de começar a busca, o grupo conhece um fazendeiro local que lhes conta sobre atividades aéreas incomuns. Parecia ser alguma coisa fora do mundo natural. Eles se aproximam de onde as pessoas estão, pois há pouco tempo, nos morros de Guitarrita, alguns membros da minha família estavam lá e um OVNI desceu. Nós falamos com muitas pessoas que moram por aqui. Eu os vi por ali e eles desceram lá pela Guitarrita. Nunca feriram ninguém, mas as pessoas se impressionam e ficam com medo. As pessoas acreditam que as criaturas são habitantes noturnos de grutas. Por isso, Gerhard abasteceu o grupo com equipamento com visão noturna e escolheu uma caverna a 1.500 metros acima do nível do mar para iniciar as buscas. Cavernas são muito boas para se descobrir diferentes tipos de fósseis e pinturas em grutas. Elas já foram habitações para os primeiros povos antigos de todo o mundo, bem como animais. Qualquer animal pode buscar refúgio numa gruta. São ótimos esconderijos. O grupo chega à abertura e entra nas grutas de calcário. Pense que se houvesse algum animal não descoberto, seja um morcego gigante ou um pterossauro pré-histórico sobrevivente, eles precisariam de um refúgio. Pode ser que haja mais passagens à frente. Depois de andarem 180 metros, algo capta a atenção de Ken. Tem um formato bastante estranho. É muito sombrio estar aqui, nesta caverna. Monster Quest está buscando humanoides voadores não identificados que parecem atacar pessoas agressivamente. Ken acredita que o mesmo fenômeno pode ter sido testemunhado pelas civilizações primitivas da América do Norte. Nas diferentes lendas e folclores do México, encontramos muitas referências a esses humanoides voadores ou criaturas humanoides com asas. Especialmente aqui nas montanhas perto de Monterrey, temos relatos das lendas do Homem-Pássaro, que é descrito como tendo uma forma humanoide, com asas, garras e outras características de um pássaro. Lendas maias citam criaturas híbridas que espreitavam aldeias locais. Tem os camazotes ou zotes, o morcego da morte. E isso é retratado nas pinturas maias como uma criatura antropomórfica com corpo de homem e cabeça de morcego. Isso é associado com sacrifício e morte. Muitos creem que algumas dessas criaturas mitológicas bizarras tinham origens extraterrestres. Temos muitas referências aos deuses dos céus, por assim dizer, visitando os primeiros povos nativos do México. Temos ligações a possíveis visitas alienígenas, OVNIs, e isso remonta aos maias. Nas décadas de 1940 e 50, começaram a surgir relatos de avistamentos parecidos nos Estados Unidos. Chehalis, Washington, janeiro de 1948.
Em um lugar chamado Chehalis, em Washington, várias pessoas relataram terem visto essas figuras humanoides flutuando a uns 60 metros de altura. Pareciam ter um tipo de painel de controle no peito e faziam um som sibilante ao passarem sobre a zona rural. Em 1953, um contato perturbador foi descrito em detalhes por uma família de Houston, no Texas. De repente perceberam a silhueta do que inicialmente acharam ser uma mariposa gigante cruzando as luzes. Ela acabou pousando no galho de uma árvore grande, e foi quando perceberam que ela tinha uma forma humanoide. Avaliaram que teria uns 2 metros de altura e podiam ver claramente que usava um uniforme preto de paraquedista com botas e capacete. Também parecia ter um tipo de asas de morcego presas ao corpo e talvez uma capa. Um pouco depois houve um forte som de vento e um flash do outro lado da rua. Parecia ser alguma coisa fora do mundo natural. Talvez alguma coisa de natureza alienígena. Não se achou prova concreta da criatura até 2007, quando operários num subúrbio no sul da cidade do México descobriram o que pensaram ser a prova concreta da presença humanoide. Creio que estamos diante de algo extraordinário. Nós temos de aprender mais sobre isso. Jaime Maussan, jornalista e investigador, possui o corpo de uma criatura criança. Ele crê que é uma espécie ligada aos humanoides voadores descritos nesta região. Em maio de 2007, algo aconteceu num rancho onde capturaram uma criatura estranha. O dono do rancho veio até mim e trouxe essa criatura dizendo que era um extraterrestre ou algo assim. Esta foto mostra a criatura quando ela supostamente ainda estava viva. Sua atitude era bem agressiva. Queria se soltar ou atacar as pessoas. Metepec, Cidade do México, maio de 2007. Agostinho Escobar foi uma das poucas pessoas a ver a criatura antes dela morrer. Quando cheguei lá, ele estava preso numa ratoeira e ficamos observando ele. Eu só o vi por uns 5 minutos. Para mim era estranho, muito estranho. Parecia um rato, meio macaco. Parecia que não tinha pele nem pelos. Tinha presas, cabeça grande. Não olhei por muito tempo, pois, para ser sincero, eu me assustei um pouco. Quando você tentava se aproximar, ele se jogava contra você. Ele tem certeza de que essa criatura não é da Terra. Acho que deve ser um extraterrestre. Nunca vi uma criatura deste mundo assim. A equipe científica do Monster Quest tentará descobrir a identidade biológica do espécime mumificado. O primeiro passo é a análise de DNA. Estamos pensando em pegar um pedaço da cauda para levar para o laboratório e analisar para ver se há DNA e ver que DNA é esse, para compará-lo. Então, vamos proceder com a retirada da amostra. É necessário tomar muito cuidado e é preciso usar luvas. Vou colocá-lo em um recipiente esterilizado para evitar contaminação. O grupo de expedição explora uma gruta no desfiladeiro de La Huasteca, buscando sinais concretos de uma criatura parecida.
A equipe espalha bastões de luz pelo caminho para encontrar a saída. Bem suave. Estas grutas são o lar de morcegos, aves e outras espécies locais. Mas a equipe acha que eles podem esconder algo mais. A primeira coisa que eu percebi foi um cheiro, um odor, alguma coisa que eu nunca tinha sentido. A gruta se abre. Eles acham um poço comprido que pode ser um esconderijo perfeito para uma criatura voadora. Parece ser bem fundo. Talvez uns 15 metros, ou mais. O equipamento de visão noturna permite ao grupo inspecionar visualmente o fundo do poço. Deve ser uma descida de 15 metros e tem um desvio bem ali. Mas é impossível dizer deste ângulo se tem alguma coisa naquele ponto. Tem um formato bastante estranho. E eu não consigo definir o que é. É muito sombrio estar aqui nesta caverna. Levamos um bom tempo para chegar aqui e ainda não sabemos o que tem ali embaixo. Nós falamos com muitas pessoas que moram por aqui e elas contam as mesmas histórias. Elas os descrevem da mesma forma. Então, eu acho difícil ser só coincidência. Eu acho que viram algo. Monster Quest está buscando provas do fenômeno dos humanoides voadores não identificados. Este vídeo foi feito na Cidade do México em junho de 2005. A pessoa que filmou crê que captou algo nunca antes visto por seres humanos. Não sei. Só sei que era algo desconhecido. Cidade do México, 17 de junho de 2005. A manhã de Horácio Rocket começou como todas as outras. Esse dia era um dia de semana e eu começo a trabalhar cedo, às 7 da manhã. Só que eu dormia um pouquinho demais. Mas quando ele chegou na rua, algo fez com que olhasse para cima. Foi como uma intuição. Aí eu me virei e olhei para o céu. Então vi algo fora do comum. Aí corri de volta para casa para pegar a câmera. Horácio e sua irmã tiveram a presença de espírito de captar esse objeto estranho em vídeo. Quando eu liguei a câmera e comecei a filmá-lo, ele começou a se mover. Foi incrível. Eu liguei a câmera e comecei a filmar, e parecia que ele havia me notado. Dava para ver que era pesado, de cor escura, um tipo de humanoide. Parecia ser um tipo de roupa espacial, algo muito estranho. Lembro que havia muita luz. Talvez ele estivesse emanando algum tipo de energia. Tudo entra no computador, tudo é analisado, comparado e autenticado. Jim Horrocks, um analista de vídeo da polícia em Los Angeles, utiliza a tecnologia de ponta para examinar as imagens. Nós estamos vendo a imagem bruta do Horácio no México. A câmera na mão treme muito. O primeiro passo é tentar estabilizar a imagem. Como a mão dele treme, o tema voa por toda a tela. Então, com a estabilização de movimento, vamos tentar centralizar esse objeto desconhecido na tela. Depois, Horrocks busca um único quadro de vídeo que possa ser aprimorado. Esse é um quadro bem definido. Tem muito pouco contraste aqui, mas podemos firmar isso um pouco mais. Então, dando um zoom,
Horrocks revela cada pixel individual do vídeo. São 300%. Ele ainda tem a forma redonda. É maior em cima e menor embaixo. Tem algo saliente saindo dele. Ele examina o estranho brilho vermelho mais de perto. O objeto emite luz, ou ele a reflete de outra fonte, como o sol da manhã. Se supusermos que isso está certo, que são 7h15 da manhã em junho, em algum lugar no México, e o sol ainda não se ergueu o bastante sobre esses prédios para iluminar o pátio, é possível que o sol esteja iluminando e causando esses brilhos e reflexos? É claro que sim. Horrocks tenta um segundo quadro, que revela mais detalhes e definição do objeto. Estou buscando na timeline para achar um ponto onde possamos obter o máximo de detalhes. Outro quadro específico mostra uma forma estranhamente humana. Acho que essa imagem aqui... quando as pessoas virem isso aqui, essa imagem ficará na cabeça, pois tem forma de cabeça, pernas, braços e parece estar com a mão no quadril e está acenando para nós. Dá para ver por que as pessoas chegam a essa conclusão. Joe Nickel continua cético. Ele diz que os avistamentos de humanoides voadores podem ser explicados por uma tradição nas comemorações mexicanas. Pelo que vejo no México em casamentos, eles soltam cachos de balões. E se já houver uma mitologia de seres no céu, então isso cria um contexto para identificar isso como sendo algum tipo de humanoide. Nickel irá testar a teoria de que os avistamentos são balões com hélio que são confundidos. Bom, estes são cachos de balões como aqueles soltos em festas. Ou, claro, por outros motivos. E vamos ver como eles são quando os soltamos. Veremos se eles são reconhecidos como cachos de balões. Vamos ver como eles se parecem. Ok. Ok, e pode mandar para cima. Ok, estão se espalhando, como achei que fariam. Estão um pouco espalhados daqui. Será que eles devem ser amarrados, mais apertados? Claro que se nós quisermos criar uma fraude, eles devem ficar mais compactos. Vejamos. Ele tenta compactar mais o próximo cacho. Certo, isso deve fazer... Esse deve ser melhor. Solte. Já é bem melhor. Só que ele desapareceu. Foi melhor, pois ele não se espalhou. Ele precisa parecer com um humanoide voador não identificado. A primeira regra é que ele precisa ficar compacto. E envolve o último cacho com plástico preto. Bom, aqui tem uma boa forma de fazer um cacho não parecer um cacho. E se alguém fosse fazer uma fraude de propósito, essa seria uma das várias formas para produzir esse efeito. Certamente, ficou bem mais compacto. A melhor prova de que a equipe achou continua sendo os restos mortais do corpo não identificado. Os médicos têm dificuldade para definir o que é isso. Se isso não é um primata, então o que é? Aqui nós estamos encarando algo terrestre ou desconhecido?
Monster Quest está investigando um fenômeno estranho e perturbador: formas humanoides voadoras. Elas foram vistas voando sobre várias cidades norte-americanas. Eu tive uma forte sensação de que ele estava ciente de mim. Em 2004, Ed Sherwood testemunhou uma forma humana voadora sobre as ruas de Santa Mônica, Califórnia. Eu notei um objeto escuro, um objeto grande que voava em nossa direção, mas que não fazia som algum. Primeiro eu achei que fosse um helicóptero, mas pela distância eu teria ouvido alguma coisa. Sherwood começou a filmar esse estranho objeto. Ele era estranhamente humanoide, grande, uns 2,10 metros de altura, cerca de 1 metro de largura, 30 centímetros de profundidade, volumoso, de cor cinza azulada e preto em algumas partes. E ele vinha em nossa direção. Ele acredita que o que viu não era um objeto conhecido, seja natural ou artificial. Ele não oscilou nem balançou, ele não agiu como balões presos ou uma bexiga que se perdeu, um objeto inflável. Ele não parecia ser mais leve que o ar. Eu tive uma forte sensação de que ele estava lá e ciente de mim. Ed Sherwood e várias outras testemunhas têm certeza de que o que viram é uma criatura viva e consciente. A prova pode estar num laboratório da cidade do México. Monster Quest reuniu uma equipe de cientistas forenses para testar o bizarro espécime bebê humanoide, que foi pego e morto em 2007. Não vamos esquecer que somos cientistas forenses e queremos chegar à verdade dessa ocorrência histórica. Uma revisão primeiro externa. O Dr. Angel Gutierrez e seus colegas acreditavam inicialmente que esse espécime fosse um macaquinho cuja pele foi retirada. Parecia que não tinha tecido de revestimento, que o músculo estava exposto. Isso atraiu nossa atenção e, de início, nosso estudo mostrou que isso foi adulterado, que era um macaquinho cuja pele foi retirada depois da sua morte. Uma investigação mais aprofundada revelou que a criatura teve pele, mas de um tipo bem incomum. Ele tem uma forma muito rudimentar e não muito comum, mas ele tem um tecido de revestimento. Portanto, podemos concluir que ele não foi adulterado. A análise do espécime pela equipe revelou que ele tem características semi-humanas. Quando você vê o tornozelo e quando você vê os pés da criatura, eles são bem humanos. Quando você vê as mãos da criatura, são bem humanas. Os pés da criatura são bem menores do que os de primatas menores, como os macacos. Os cientistas decidem que, como os humanos, a criatura poderia se manter em pé com as duas pernas. Chegamos à conclusão de que ele tinha a capacidade de ficar em pé porque ele tem um arco duplo. Este é um arco e este é outro. Estes arcos demonstram que este ser tinha a capacidade de ficar em pé sobre as duas pernas. A forma das órbitas oculares fornece pistas sobre a capacidade visual da criatura. Suas órbitas oculares são bem grandes, o que nos faz acreditar que ele tinha uma visão muito completa e muito complexa. Intrigada por esse animal tão estranho, a equipe utiliza um diagnóstico de imagem de ponta. Temos um espécime que não sabemos exatamente o que é. Não temos ideia. Realizando um mapeamento por ressonância magnética, eles conseguem criar um modelo digital do corpo em 3D. Isso permite observar mais profundamente a anatomia da criatura. Na verdade, nossa atenção foi atraída para a fossa posterior, que é onde estão as estruturas do cérebro. É onde estão os órgãos que cuidam do equilíbrio, movimentos rápidos, coordenação e movimentos sutis. Geralmente,
existe uma proporção de 4:1. Num ser humano, achamos uma proporção entre a fossa posterior e o cérebro. Essa espécie tem uma fossa posterior um pouquinho maior. A criatura parece ser bastante irregular. A pele sem pelos, a forma do cérebro, as órbitas grandes, os pés como os de humanos e a constituição do ouvido interior indicam algo desconhecido da ciência moderna. A equipe vai depender de exames de DNA para elucidar a misteriosa origem do animal. Aqui o que temos de interessante é que é um fato histórico e é valiosíssimo, porque é um fato que está pondo a ciência à prova. Monster Quest viajou para a América do Norte, investigando relatos apavorantes de formas humanoides não identificadas. Este policial foi fisicamente atacado em seu carro patrulha por um humanoide voador agressivo. Este homem avistou uma forma massiva que voava sobre as ruas de Santa Mônica. Estes cientistas forenses estão examinando uma espécie desconhecida descoberta perto da cidade do México. E este casal filmou um objeto brilhante com forma de homem que voava a vários metros de seu edifício. Jim Horrocks está examinando o vídeo feito para determinar sua autenticidade. Horrocks inspeciona o clipe do humanoide brilhante suspeito filmado acima da cidade do México para determinar se ele era falso. Não há indicações disso ter sido falsificado, de ter passado no Photoshop ou manipulado. Algumas características singulares das câmeras foram mantidas na imagem em si, então podemos até dizer que o cenário tenha sido construído, mas não acho que haja nada de errado com esta fita. Horrocks examina as imagens da região de Monterrey, perto do local do contato do policial. Tem mais contraste e cor para trabalhar do que nas imagens anteriores. E o objeto parece estar seguindo uma trajetória fixa, como se estivesse descendo por um cabo. Gerando um contorno preto e branco do objeto em movimento, mostra que ele tem uma forma sólida e invariável, diferente de um cacho de balões. Parece ser menor embaixo e em cima, mais gordo dos lados. E à medida que voa, ele não parece mudar. Horrocks sugere uma explicação alternativa. Parece haver um tipo de ferrão nessa informação de cor, bem em cima dele, o que indicaria um tipo de gancho que o suspenderia. Então isso pode ser um tipo de bolsa ou cesta para levar cimento, pedra ou alguma coisa relacionada a uma obra ou de alguma pedreira. As outras imagens não são claras o bastante para fazer uma identificação definida. Não acho que seja um objeto reconhecível. Podem até dizer que isso é um balão climático ou então um balão de festa. Será um humanoide voador? Não há informação o bastante para determinar. John Nickel filmou vários cachos de balões caseiros. Depois ele comparou seus vídeos com os dos humanoides voadores suspeitos. Minha primeira reação é que é meio desastroso. Porque, com os ventos fortes que nós tínhamos, os balões se espalhavam para todo lado. Nickel acredita que um cacho mais firme parece ser mais convincente e mais parecido com um humanoide. Agora, isso parece ser bem... Às vezes ele se parece com um humanoide voador não identificado. Se congelar a imagem, é bem parecido. Ele concluiu que alguns dos avistamentos podem ter sido de balões que foram confundidos. Acho que certamente podem ter sido cachos de balões, algumas das sequências que nós estudamos. O
grupo de expedição do Monster Quest busca provas de que o humanoide voador não é só um fenômeno recente. Eu tenho uma sensação bem esquisita aqui. No fundo do desfiladeiro La Huasteca, Ken Gerhard encontrou sinais dos primeiros habitantes humanos do norte do México. Aqui nós temos petróglifos ou entalhes nas paredes de pedra. E, na minha opinião, isso deve ter mais ou menos uns 3.000 anos de idade. Temos uma variedade de animais retratados aqui. O mais interessante é um animal que se parece com uma ave. Gerhard encontra outras marcas nas paredes do desfiladeiro que indicam um tipo diferente de presença aérea, algo que pode ser ligado aos avistamentos locais de formas humanoides estranhas. Eu percebi aqui uma forma bastante interessante, que é um objeto circular. Eu acho que o senhor com quem falamos ao chegarmos acredita que isso seja um tipo de objeto voador, por assim dizer, um objeto voador não identificado. Mas é claro que, devido à natureza estilizada desses petróglifos, é difícil discernir exatamente o que vemos aqui. É claro que eles têm uma natureza bem simbólica. Para Gerhard, a experiência do desfiladeiro supera seus sentidos humanos. Eu tenho uma sensação bem esquisita aqui. É meio espiritual, é meio do outro mundo. Eu posso entender por que as pessoas locais, os nativos locais, creem que esse lugar era sagrado. Ken Gerhard e o grupo de expedição creem que apenas começaram a revelar os segredos dos humanoides voadores. Eu compreendo que as chances de encontrar uma criatura tão estranha, embora fosse incrível, seria uma coisa bem remota. Gerhard está convencido de que esse terreno acidentado merece ser mais explorado. As montanhas de Sierra Madre são vastas, desabitadas e inexploradas. Certamente, se houver quaisquer criaturas ou animais desconhecidos ao homem na América do Norte, este seria um ótimo lugar para eles viverem. A equipe de cientistas do Monster Quest terminou sua análise do estranho cadáver não identificado. A pergunta que se faz aqui é: estamos diante de algo terrestre ou desconhecido? Esta questão é realmente imprescindível. Como cientista, devo dizer que deve se tratar de uma espécie em evolução ou uma espécie desconhecida para nós. O teste de DNA confirmou esta teoria. Nenhum material genético identificável foi encontrado e os resultados não podem ser explicados. Nós analisamos ossos, pele e cabelo e não temos nada. Não temos nada e é uma surpresa para nós. O que é que aconteceu? Eu não sei. Essa investigação do Monster Quest revelou alguns fatos interessantes. Um especialista analisou vários vídeos dessas criaturas. A análise mostra que as imagens não são falsas, mas não podem ser explicadas. A equipe de cientistas investigou o espécime desconhecido e descobriu que ele exibe diferenças distintas de todas as espécies conhecidas. E a equipe também catalogou vários relatos de testemunhas que viram esses humanoides voadores desconhecidos. Eu não sei. Simplesmente o que posso dizer é que era algo desconhecido. Você pode criar sua própria hipótese e se fazer várias perguntas quando vê algo assim, mas isso está além do seu raciocínio e lógica. Só não venha me dizer que é uma fraude, pois o vídeo é tão verdadeiro quanto eu. Eu não acreditava em bruxas, fantasmas ou algo assim. Histórias e lendas, sim, mas acreditar em bruxas ou no diabo, não. Depois disso, descobri que eles existem.